Artigo 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra terceiro adquirente. Artigo 508. Se as duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Subseção 2. Da venda e contento e da sujeita à prova. Artigo 509. A venda feita e contento do comprador, entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Artigo 510. Também, a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Artigo 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário enquanto não manifeste aceitá-la. Artigo 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Artigo 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável. Seção 3. Subseção 3 da perempção ou preferência. Artigo 513. A perempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se imóvel. Artigo 514. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este for vender a coisa. Artigo 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou o ajustado. Artigo 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Artigo 417. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exceder o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. Artigo 518. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa, sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecerem. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má-fé. Artigo 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Artigo 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Subseção 4. Da venda como reserva de domínio. Artigo 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Artigo 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Artigo 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Artigo 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue.